Qual a relação de apenas um show com esquecimento? Talvez seja sobre o fato que eu simplesmente esqueci de fazer um vídeo sobre a volta do desenho, que teve muitos episódios novos, muito incríveis, ou talvez seja o fato que você provavelmente esqueceu da existência desse canal, já que faz um tempinho, que eu não posto nenhum vídeo por aqui. Mas, na real, esse vídeo é sobre os episódios esquecidos de apenas um show. Aqueles que se perderam entre tantas histórias malucas que o desenho proporcionou pra gente durante todos esses anos. É melhor a gente conversar e relembrar desses episódios antes que eu esqueça como finaliza um vídeo. E eu acho que é isso. Se eu tinha algo a mais pra dizer nessa introdução, eu já esqueci. Começando a nossa lista com o episódio Bolo de Graça, que é bem do comecinho do desenho. Ele é o 5º episódio da primeira temporada. A história desse episódio gira em torno do tal bolo. Mordecai e Rigby estão com muita vontade de comer bolo, de preferência de chocolate. Eles não têm dinheiro, mas têm um sonho. Então eles tentam vários jeitos de conseguirem um bolo de graça, mas todas as suas tentativas são frustradas. Então Rigby sugere deles pegarem um pedaço de bolo da lanchonete, mas Mordecai diz que Benson só deixa você pegar se for o seu aniversário. Benson não cai na deles porque ele sabe a data do aniversário dos dois. Pairulito também está por lá e comenta que é aniversário do Saltitão. Benson diz que o cara é muito reservado e eles nunca fizeram nada pro aniversário dele. Pegando essa brecha, Mordecai e Rigby sugerem de fazer uma festa pro Saltitão. Benson até concorda, contanto que os dois convençam o Saltitão a aceitar a festa. Sabendo que ele negará qualquer convite, eles optam por fazer uma festa surpresa e a organização da festa começa. Benson pede pros dois pegarem o bolo na lanchonete. E quando chega a hora da festança, acontece a icônica cena, que foi censurada, porque o Musculoso ia completar: "Nossa, cara, imagina quando o Saltitão ligar as luzes e ver que estamos todos sem roupa." Eu acho que faz meio sentido censurar algumas coisas certas vezes. Só que nesse meio tempo, no caminho que eles estão indo pra lá, eles descobrem o paradeiro do Saltitão. Eles veem o Saltitão fazendo uma espécie de ritual em volta da fogueira, pra manter a sua juventude. Mas graças a Mordecai e Rigby, o ritual não é feito corretamente. E Gary aparece para buscar o Saltitão, para levá-lo à sua punição. E a punição dele é a seguinte: os bebês gigantes vão tirar a juventude dele, fazendo o Saltitão ficar só a caveira, numa cena bem bizarra, que mais uma vez nesse episódio, acabou sofrendo censura em alguns países. Mas eles conseguem salvar o Saltitão, graças ao bendito bolo. E o Mordecai, que é muito ligeiro, já faz uma proposta para os bebês: o bolo pela juventude do Saltitão. Eles topam, mas acabam decepcionando o Rigby, porque ao invés de comerem o bolo como qualquer pessoa normal faria, eles meio que só ficam se sujando, passando o bolo na cara. É normal esse episódio ter sido esquecido porque ele era muito do comecinho, quando nem o traço dos personagens e nem a personalidade deles ainda estavam completamente fechadas, porque ainda estavam em desenvolvimento. E eu realmente queria um bolo de graça, mas como a vida não é um morango, sem bolo, sem bolo. Esse episódio explora uma parada que é bem conhecida no mundo todo, principalmente entre os nerdolas, que é o famoso RPG. Se você nunca jogou RPG na sua vida, você tá vivendo errado. Se você não conhece essa dádiva inventada por algum nerd drama entre o PC e a cama, RPG significa Role Playing Game, que traduzido ficaria algo parecido com um jogo de interpretações de papéis. E as minhas experiências jogando RPG são hilárias. Em meio ao apocalipse zumbi, eu simplesmente pedi pra comer uma salada. Aí eu acabei morrendo, fazer o quê? Bom, mas voltando pra falar do episódio aqui, tudo começa com a tradicional noite de jogos. Mas após muita insistência do Mordecai e do Rigby, a galera decide dar uma chance pro RPG. Um RPG chamado O Reino de Darton. Mas a jogatina não é bem sucedida, já que as regras são confusas e o pessoal acaba se irritando com elas. E após a noite fracassada da jogatina, Mordecai e Rigby se sentem lesados pelo vendedor que garantiu que o jogo era bom. Então eles vão para a loja na busca pelo reembolso. Reembolso mútuo, reembolso, por favor, não respeitam os direitos do pequeno Jimmy que tem como consumidor. Eles chegam na loja e já mandam o recibo. Porém, o cara diz que só faz a devolução se o produto estiver fechado. E o Mordecai e o Rigby decidem se vingar do cara. Eles começam a sabotar o trampo dele, incentivando a galera a não jogar o Reino de Darton. Tem até um carinha que joga o jogo no chão e começa a dar umas bicas no bagulho. Eis que o nerdola se irrita e uma cena bizarra acontece, com a cara do cidadão virando uma caveira. Ele manda os dois pra dentro
do jogo. E lá o cara se diverte com o sofrimento dos dois, que precisam se virar para sobreviver no reino de Darton. Então, cientes da trapaça do safado, Mordecai e Rigby começam a jogar do jeito certo e chegam ao tal Darton, que é simplesmente o cara da loja. Mordecai encerra o jogo enfiando a espada no peito dele. Voltamos para a realidade, mostrando que na verdade Mordecai enfiou uma régua no meio do peito do cara. Mas quem liga, né? O importante é que eles ganharam o reembolso. E sim, o cara quase morreu para dar um reembolso de $7. Cara, esse episódio eu achei ele muito legal. Além de ele abordar um tema que eu gosto bastante, que é RPG, esse episódio traz lições bem bacanas, que nos mostra que devemos experimentar coisas novas e dar uma segunda chance para elas. Mas cuidado com o que você vai experimentar, hein? Olhe lá, você não viu isso nesse canal. Eu confesso que de todos os episódios da lista, esse com certeza é o mais esquecível. Ele é bem nada demais. A única coisa que você vai lembrar desse episódio é o Mordecai e o Rigby vestidos com saco de lixo, tal como a Bia do Braz no Big Brother. Tudo começa com a Margaret convidando os dois para a festa de aniversário dela. A festa será em uma boate chamada Balada e acabará à meia-noite. Essas informações parecem inúteis agora, mas elas serão fundamentais para o desenrolar do episódio. Então eles chegam próximos ao local da festa. Eles veem uma fila enorme e deduzem que deve ser ali. Para confirmar, eles perguntam para um maninho que tá grafitando, e ele diz que não sabe direito, mas ali é na balada. Então eles tentam entrar com o nome na lista, mas são barrados. Mordecai liga para Margaret, mas ela não atende. Então na fila eles conhecem um xarope que diz que está há 11 anos tentando entrar nessa festa. Ia chegar a vez deles, mas o cara barra os dois novamente e deixa apenas o xaropão entrar. Vejo vocês do outro lado, otários! Eu ri mais disso do que eu deveria. Então o carinha da fila diz que eles não têm drip o suficiente. Então chega uma madame que é tratada como uma divindade. Ela já chega entrando e Mordecai repara na roupa dela. Eles saem da fila e ficam no drip que nem ela, usando sacos de lixo. Eles finalmente conseguem entrar na festa. O plano é procurar a Margaret, mas o Rigby começa a embrasar e esquece de procurá-las. Procurando a Margaret, o Mordecai tromba com a tal madame, que fica meio que dando em cima dele. Ela acha que ele é bem chavoso e pergunta onde que ele conseguiu a roupa. No Cafundó. Mas ela entende por algum motivo que ele falou Austrália e o convida pra ir lá de jatinho. Mordecai se revolta com essa futilidade toda e sai da conversa. Só que ele vê os seguranças despachando o Rigby, que rasgou a roupa e agora é considerado um mané novamente. Mordecai defende seu amigo e ofende a boate. Só que a madame é a dona da boate e ela quer os dois fora dali. Então eles dão um pau nos seguranças e correm atrás de uma suposta Margaret. Quando Mordecai alcança, ele descobre que é só uma mina com chapéu de pássaro. Ele toma um servidão e os dois são expulsos da boate. Lá fora, eles dão de cara com as meninas, saindo da outra balada. E os dois descobrem que estavam na balada, que é uma boate super snob. Na balada é o nome da boate. A boate certa chamava A Balada, que era do outro lado. E Mordecai presenteia a Margaret com uma fita cheia de músicas. Margaret põe o som pra torar e eles ficam ali dançandinho. Cara, dos episódios que eu trouxe que são esquecidos da lista, normalmente são episódios que eu gosto. Mas esse episódio aqui eu não gosto muito dele, pra falar a verdade. Uma coisa que salva bastante ele é o final, que é bem bonitinho. Mas o local em si dessa balada é bem chato e os personagens secundários desse episódio são piores ainda. A única coisa que me fez rir, pra ser sincero, foi o cara chamando ele de otários quando entrou na balada. Eu realmente não curto muito esse episódio, então ele meio que pode ficar no vácuo do esquecimento mesmo. Uou! Chegamos ao final de mais um episódio aqui no canal Thiagueira. Antes que você jogue um tomate na minha pessoa, por não estar postando vídeos aqui no canal, eu tenho como me defender. Na verdade eu não tenho, pode jogar. Espero que mesmo eu sendo um delinquente na frequência desse canal, você tenha conseguido se divertir e dar alguma risada durante esse vídeo. Eu gosto bastante de falar sobre episódios que eu considero esquecidos e que ninguém fala muito sobre, então não se esqueça de comentar se você lembra de algum desses episódios que eu mostrei no vídeo de hoje, ou se você também tem algum que você considera esquecido por boa parte da galera. E aproveitando que esse deve ter sido um dos vídeos que a palavra esquecido ou derivados foi mais dita num vídeo do YouTube, só vou dizer mais uma vez, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar e principalmente hypar esse vídeo, pro YouTube entender que mesmo com a frequência sendo uma merda nesse canal, vocês ainda gostam do conteúdo que eu trago por aqui. Bom, eu vou indo nessa, antes que eu esqueça a senha do canal e demore mais uns meses pra postar um vídeo novo. Agora eu juro que foi a última vez que você vai ouvir a palavra proibida, cara. Calma aí. Putz, eu acho que eu tô esquecendo de... Não consigo esquecer seu cheiro de capim-limão. Tô acostumado